Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui em mais um Bate-Papo Espírita, né, no canal do Bate-Papo Espírita Mossoró. Deixe seu like lá, né, no nosso canal, prestigie. O pessoal já começando aqui a nos prestigiar, ficamos altamente agradecidos. É o meu caro amigo Francisco Dantas. É o Dantas, vou fazer o merchandise dele, viu, Cláudio? Faça, que é gente boa demais. É o Dantas do Consórcio Eldorado. Isso. Fez o Um jabá, abraço. né? Fiz o É o jabá velho aqui jabá, dele. né, Emerson? Isso. A minha mãe Isolina está lá em Portugal, tá na cidade de Ceia. Maravilha. Tá no interior lá de Portugal. Já que também dando boa noite a Regiane. Então, mostrar e exibir aqui, né? O Dantas, tá aí, boa noite do Dantas, da minha mãe. Boa noite, boa A noite. Regiane. Boa noite, Giane, Ivonice. Isso. Pessoal, ó, o Claudio tá escutando a musiquinha aí. Se estiver atrapalhando, aí vocês nos dizem. Diga aí que eu Tá, desligo o baixo aqui. se tá alto, se não tá, porque aí a gente vai controlando aí o som também. É para harmonizar, né? Faz aquela No meu harmonização. caso, tem dia que precisa. Olha só. Eita, Elvis Presley de Abreu. Grande abraço, Elvis. Valeu, Tá Elvis. me acompanhando. Uh, Gianni, que a espiritualidade inspire cada um. Obrigado. Assim seja. Obrigada, Giane. Queria colocar aqui, tá alta, viu, Claudio? É o microfone que é bom. A música O tá microfone. ligada. Compartilhar aqui, só para o pessoal ver aqui deixa eu ver se dá para. Acho que eu não coloquei isso. Está aparecendo aí? Pronto. Aqui é Tá aparecendo o nosso Instagram. É o Instagram aqui do nosso Bate-Papo Espírita, Bate-Papo Espírita Mossoró. Tá lá o perfil. Então siga-nos, né? Fique por dentro aí. Pronto, voltando aqui. Ao normal é isso. Sandra Lúcia, boa noite. Boa noite, dona Cláudia. Sandra. Pronto. Pois é, então hoje temos o tema desdobramento espiritual nesta noite de sexta-feira, dia 20, né, do 8. Tema importantíssimo, vai ficar gravado, vai ficar no YouTube para que as pessoas a posteriori tenham acesso. Se a pessoa que você conhece gosta do bate-papo espírita e não pôde estar, né, conosco aqui ao vivo, então depois se passa o link, né, Cláudio? Passa o link Isso, para a vamos pessoa. divulgar, né? Isso, vamos divulgar o canal, para que a gente possa atingir mais e mais pessoas, para que elas possam ter conhecimento dessas maravilhas que compõem a doutrina espírita. Então a gente vai começar, né, o bate-papo espírita de hoje nesse tema que é digamos assim, uma continuação do tema da semana passada. O tema foi bastante festejado, né, por Foi assim mesmo. dizer. Então, e é um assunto, realmente é um assunto que é muito apaixonante. Essa questão que a gente trouxe de sonhos, as pessoas têm muitas curiosidades sobre sonhos. Então, e a gente vai agora ver essa relação do desdobramento com o nosso cotidiano, com a nossa vida. E eu pergunto, primeira pergunta para o Cláudio Mendes, o que é o desdobramento espírita, onde ele está previsto na codificação de Kardec, Cláudio? Vamos lá. Mais uma vez, meu boa noite. Gostaria de começar, como sempre faço, informando, chamando a atenção de todos de que se trata de uma conversa, um bate-papo moldado pelo informalismo e que nós não temos a pretensão de ensinar nada a ninguém. Portanto, que cada um tire as suas conclusões, como Kardec sempre quis que fosse,
já que a racionalidade é o maior dom de Deus, a nossa inteligência, que nós possamos estudar, né, a doutrina, a literatura espírita e espiritualista correlata. Vamos lá. Eu gostaria de começar lendo um trechinho da questão 402, que diz: o sono é a porta que Deus lhe abriu para entrar em contato com seus amigos do céu. É o recreio após o trabalho. Enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que deve devolvê-los a seu verdadeiro meio. E com essa singela frase do Livro dos Espíritos, a gente vai dar início à nossa conversa, tentando responder esse questionamento do Hermes sobre o desdobramento. Como ele disse no começo, esse tema de hoje é um desdobramento do tema da semana passada, né? É um contínuo do tema da semana passada. O desdobramento, ele tem alguns sinônimos, talvez, se eu disser os sinônimos, os colegas possam identificar. Ora é chamado como projeção astral, ora como projeção da consciência. Kardec, sim, Kardec, você me perguntou se está previsto na codificação de Kardec. Kardec não chamou de desdobramento. Essa expressão quem trouxe foi Ernesto Bozano, em 1911, no seu livro Fenômeno de Bilocação. Esse livro tem gratuito na internet, em PDF. Fenômeno de Bilocação, Ernesto Bozano. Era um cientista, um estudioso, um professor italiano, que estudava espiritismo e escreveu sobre esse tema. E ele criou, foi quem grafou esse tema, essa expressão desdobramento, né? Em seguida, veio André Luiz, já no século XX, e trouxe a expressão desprendimento espiritual. Tudo isso é sinônimo, tá? Tudo isso é sinônimo. Vamos começar dizendo que o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, a partir da questão 400, trata da emancipação da alma, que foi a expressão trazida por Kardec para o desdobramento. Contudo, uma observação precisa ser feita. Kardec, quando falou da emancipação da alma, ele não se referiu apenas ao desdobramento que nós vamos tratar hoje. Emancipação da alma é o capítulo, é o gênero, dentro do qual estão o sono e os sonhos, que nós vimos na live passada, as visitas espirituais, o sonambulismo, a segunda vista, o êxtase e outros temas. Então, são vários subitens, né? Emancipação da alma é o gênero. Nós vamos tratar hoje do desdobramento, que Kardec não chamou de desdobramento, mas que foi Ernesto Bozano, e esse nome pegou, digamos assim, mas que Kardec chamou de sonambulismo. É o sonambulismo de Kardec que nós vamos trabalhar agora. Ele está lá nas questões 400 em diante, que trata da emancipação da alma no Livro dos Espíritos. Não confundir com a mediunidade sonambúlica do Livro dos Médiuns. Oportunamente, na conversa, nós vamos distinguir uma da outra, para que a gente não confunda os dois temas. Hoje nós já dispomos de uma nomenclatura bastante para poder diferenciar bastante bem isso. Mas à época de Kardec, isso era muito limitado, então ele usou o que tinha. Ele usou a expressão sonambulismo porque é com o que mais se assemelha, né? Então, a gente disse na conversa passada que o sono era o ensaio da morte. A própria mitologia grega dizia que Hipnos, que era o deus do sono, era o irmão, o gêmeo de Thanatos, o deus da morte. Então, o sono é a mini-morte. O sono é um ensaio para a morte. Todas as noites nós ensaiamos para nosso desprendimento definitivo. O desprendimento noturno é um desprendimento parcial, é um desprendimento pontual, porque é um desprendimento retornável, né? Já o desprendimento da morte é definitivo. O
que distingue um do outro é que o sono é uma emancipação, uma saída do espírito cotidiana, todos os dias, natural, fisiológica e inofensiva. Geralmente, ela se dá de forma inconsciente. Já a emancipação final, que é a morte, é exatamente o contrário de tudo isso. Ela não é cotidiana, porque só se dá uma vez, né? É natural, fisiológica, mas não é inofensiva, porque ela repercute na vida do espírito, na vida da consciência de uma vez por todas. Então, nós vamos tratar hoje, quando tratamos do emancipação da alma, do desdobramento, do sonambulismo, lá da questão 425 seguintes, né? A gente podia começar fazendo essa distinção entre o sonambulismo, propriamente dito, né? E os outros fenômenos, para a gente não ficar confundindo, né? Então, talvez fosse interessante, deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos fazer uma distinção rápida aqui. Na questão 425, você está com o livro do Espírito aberto aí, Hermes? Estou. Deixa eu ver se é aí mesmo. 425. 425. Fala sobre sonambulismo, né? Deixa eu abrir o meu aqui. Êxtase 439. Sonambulismo, né? É uma questão cuja resposta é muito grande, né? Mas me faz um favor, lê aí a questão e esse primeiro parágrafo, até a palavra imperfeito, dá para a gente ter uma ideia. Pronto, sonambulismo. Pergunta 425. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? A resposta: é um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho. Estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, primeiro, vamos fazer o seguinte. Existe um fenômeno biológico que é uma alteração do sono, que algumas pessoas têm, que é o sonambulismo. É aquele em que a pessoa, a gente vê muito em filme, que o cidadão durante a noite levanta, fisicamente vai com as mãozinhas para frente, né, e sai andando, fazendo coisas. Isso, de fato, existe. Isso, de fato, existe. É o sonambulismo, mas é uma deformação, uma problemática do sono, neurológica, que a medicina e a psiquiatria explicam, né? Inclusive, há medicações e tratamentos para esse tipo de comportamento. Há casos de pessoas que em estado sonambúlico, e diga-se de passagem, a pessoa em estado sonambúlico, esse que eu estou tratando, é o físico que levanta e vai tratar de suas questões pessoais. Muitas vezes usam de armas de fogo, são violentos e causam problemas para si e para outrem. Isso é uma problemática biológica solucionada pela medicina física, né? O sonambulismo que nós tratamos é a saída do corpo perispiritual. A gente já viu que várias vezes que nós temos diversos corpos. Temos o corpo físico, o corpo energético, que é o duplo etérico, o corpo perispiritual, o corpo mental e o espírito propriamente dito, que habita todos eles. Mas o espírito não habita diretamente o corpo físico. Ele vai habitando esses corpos mais sutis até chegar no corpo mais denso. Então, o sonambulismo é a saída desse perispírito do corpo físico. Há um desprendimento. A diferença desse desprendimento para a morte é que não há o rompimento dos cordões energéticos, que alguns chamam, o ocultismo chama, o esoterismo chama de cordão de prata, porque para os clarividentes ele se apresenta com a cor prateada. É perfeitamente visível. Eu já falei aqui que, no mais das vezes, isso é o que acontece em 90% dos casos, o cordão de prata é fixado no chakra frontal do corpo físico e no chakra nucal do corpo perispiritual, e ele se distancia.
E eu disse também que esse cordão de prata não é bem um cordão, são vários vínculos energéticos do corpo todo, que à medida que ele se distancia como um alfinim, ele vai se afunilando e se fixa nesses dois pontos que eu me referi. Então, o sonambulismo é esse desprendimento, essa saída do perispírito, que ocorre, no mais das vezes, durante o sono noturno, né? Então, já distingui o sonambulismo físico, biológico, o sonambulismo desdobramento, o sonambulismo que nós estamos estudando, e agora é bom que eu diga do que se trata a mediunidade sonambúlica, para a gente não bagunçar o coreto, né? Porque Kardec, talvez por falta de nomenclatura adequada para a época, ele colocou muito semelhante esses termos e traz essa dificuldade de entendimento, né? Então, a mediunidade sonambúlica ele vai estar lá no ponto, para eu não errar aqui, eu vou te dizer certinho, no ponto 172 do Livro dos Médiuns. Aí ele faz uma boa explanação. É um médium, portanto, como médium, ele age sob a influência de um espírito, só que ele se desdobra, ele sai do corpo, e o perispírito do médium é quem sofre a influência do espírito. Ok? Então, veja bem, o médium sonambúlico é aquele que o médium, o camarada é médium, ele em transe mediúnico expulsa o perispírito. Quando ele faz isso, o espírito comunicante comunica com o perispírito, certo? E ele, perispírito, muitas vezes repercute no físico. Então, muitas vezes você está diante de um médium sonambúlico, ele está falando coisas como se estivesse lá com o espírito. Está sentindo as sensações de dor, de mágoa, de raiva, de frio, de calor, por o corpo físico manifestando isso, mas, na verdade, quem está sentindo é o perispírito projetado, saído do corpo, não é? Então, veja a diferença. O sonambulismo, desprendimento que nós estamos vendo, essa capacidade que nós temos de sair. O mediunismo sonambúlico, essa capacidade que alguns médiums têm de, ao sair, ser influenciados por espíritos e fazerem trabalhos através disso. O próprio livro dos espíritos, o livro dos médiuns, traz um caso muito interessante de um rapaz que, ao sair, ele é um médium de cura, um sonambúlico de cura. Ele sai e vai curar. Só que, quando ele vai acionar a cura, aí a pessoa pergunta, e aí, o que é que está faltando? Aí ele disse, eu não posso emitir o remédio, a medicação, porque o meu anjo da guarda, o meu mentor, não está presente. É meu mentor médico. Ou seja, quando ele sai do corpo, ele é a mesma pessoa que estava no corpo. Só que ele está em outra dimensão. Para ele curar, ele não cura por si só. Quem cura é a intervenção do espírito, que ele chamou de espírito doutor. Então, isso é um mediunismo sonambúlico. É uma sutil diferença, porque eles têm a mesma base. A base é a mesma, o sonambulismo, é o desprendimento, é a saída do corpo. Pois não esse caso está no item 173, na parte segunda do capítulo 15. Você quer ler? Leio. Dos médiuns, né? Isso. Lê aí, por favor. É rapidinho, só são dois parágrafos, né? Não vai tornar enfadonho, não. Não, vai não. Um de nossos amigos tinha como sonâmbulo um rapaz de 14 a 15 anos, de inteligência muito vulgar e instrução extremamente escassa. Entretanto, no estado de sonambulismo, deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia. Excelia, sobretudo, no tratamento das enfermidades, que ele atuava, sobretudo, no tratamento das enfermidades, e operou grande número de curas consideradas impossíveis. Certo dia, dando consulta a um doente, descreveu uma enfermidade com absoluta exatidão. Não basta, disseram-lhe, agora é preciso que indiques o remédio. Não posso,
respondeu, meu, meu anjo doutor não está aqui. Quem é esse anjo doutor de quem falas, que dita os remédios? Não és tu, então, que vês os remédios? Oh, não. Estou a dizer que é o meu anjo doutor quem nos dita. Assim, nesse sonâmbulo, a ação de ver o mal era do seu próprio espírito, que, para isso, não precisava de assistência alguma. A indicação, porém, dos remédios lhe era dada por outro espírito, né? Não estando presente esse outro, ele nada podia dizer. Quando só era apenas sonâmbulo, quando só era apenas sonâmbulo, assistido por aquele a quem chamava seu anjo doutor, era sonâmbulo médium. Né? Viu aí, né? Tem uma diferença. Ele, quando saía, precisava, para fazer a cura, para medicar, desse que ele chamava de anjo doutor. Portanto, era um fenômeno mediúnico, mesmo fora do corpo. Também temos que fazer uma distinção entre bilocação, bicorporeidade e transfiguração, que também estão lá no capítulo 7º do Livro dos Médiuns. A bilocação é a capacidade, bi de dois, locação de dois lugares. É a capacidade da pessoa estar em dois lugares ao mesmo tempo. Hoje a física quântica já explica isso. Mas naquele tempo, a gente tinha uma certa dificuldade até terminológica. A bilocação também pode ser a bicorporeidade, não é isso? É, exatamente. É isso mesmo. Quem tinha essa capacidade muito forte era um santo da Igreja Católica, Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Lisboa, ele é padroeiro de Lisboa. Ele tinha capacidade, ele estava, relata o próprio Livro dos Médiuns, que ele estava um certo dia na igreja dele, na cidade de, salvo engano, de Pádua, e ao mesmo tempo estava com o Papa em Roma. Então, como é que funciona isso? A diferença é a seguinte: há uma projeção do perispírito, mas o perispírito é um perispírito, não é matéria. Então, como é que ele estava lá com o Papa? É porque, além dessa projeção da consciência, ele conseguia materializar-se através de ectoplasma fisicamente naquela outra cidade. Então, Santo Antônio de Pádua, que é um santo da Igreja Católica, que inclusive foi considerado santo por causa dessas façanhas parapsíquicas dele, né? A transfiguração é a capacidade que alguns médiuns têm de alterarem o seu psicossoma, o seu corpo espiritual, o seu perispírito. O perispírito é moldável. Ele assume a feição que nós queremos, desde que nós tenhamos controle emocional sobre ele. Então, o camarada apresenta-se com a roupa que quiser, com o rosto que quiser. Entendeu? Por isso que tem algumas entidades que se apresentam em terreiros de Umbanda, por exemplo, que se apresentam com as características de Exus, de Pombas-Giras, etc., que são características específicas para aquela religiosidade. E assim vai. A transfiguração é mais simples, é uma capacidade de transmutar o psicossoma, que é altamente plástico, né? Ele é totalmente diferente do desdobramento. Importante a gente chamar atenção para dois, aí o Regivaldo falou que eu ia falar, para duas grandes figuras do espiritismo brasileiro, que tinham todas essas faculdades. O Santo Antônio de Pádua tinha todas elas, tá? Do desdobramento, a bilocação, transfiguração, ele tinha tudo. Mas no Brasil nós temos duas grandes figuras da mediunidade que tinha essa capacidade de bilocação, de bicorporealidade, que era o Barçanufo, citado por Regivaldo, agora há pouco aí nos comentários, e a dona Ivone Pereira. A dona Ivone Pereira, a causos, né? Ela era fluminense, carioca, do Rio de Janeiro. O Barçanufo era de Sacramento, em Minas Gerais, morreu aos 38 anos. Barçanufo estava no escritório dele e dava aquele
aquele transe, né, aquele cochilo, as pessoas viam, ele deve ter ido para o plano espiritual. Ele ia resolver a vida, ia resolver as coisas, ia curar, era médium de cura, e etc. A Ivone, do mesmo jeito, caminhando na rua, conversando com as pessoas, e ela dava aquele transe. As pessoas continuavam conversando com ela, e ela só em monólogo, sim, não, o espírito, o perispírito, ia sair para resolver problemas. E outra característica da Ivone, a Ivone é genial. Ela tem 2 obras biográficas, autobiográficas. Uma delas é essa aqui, ó, Recordações da Mediunidade. A outra eu não tenho aqui comigo, tá? Mas eu cito já o nome. Em que ela conta, é biográfica, ela conta a vida dela, né? O Edilma, te falo já sobre a questão do perigo. Então, a Ivone, ela tinha uma questão, às 18 horas, ela se trancava no quarto para o desdobramento. Ela tinha um acordo com a espiritualidade. Às 18 horas, ninguém incomodasse, visita não chegasse, ela não atendia. Ela entrava em sono, desdobramento por sono, e ia fazer assistência. Dona Ivone, espetacular esses 2 livros, espetaculares os 2 livros que citei. Um deles eu citei, o outro eu não lembro o nome, mas já te digo. Deixa eu responder logo a questão da Edilma, tá? Ela me pergunta se há algum perigo. Olha, alguns espíritas ortodoxos, tudo que é ortodoxo deve ser afastado, porque significa o extremo do extremo. Então, não presta nem o extremo menos, nem o extremo mais. O melhor caminho é o caminho do meio. Os dogmáticos extremistas, né, dizem que projeção astral, desdobramento é perigoso. Quais são os argumentos dessas pessoas que nunca fizeram desdobramento, mas que acham que porque leram 2 livros, têm capacidade de dizer isso? Eles acham que quando você se desdobra, esse cordão de prata pode ser rompido a qualquer momento, inclusive por intervenção de assediadores extrafísicos. Olha, se houvesse algum perigo de morte ao projetar, nós não teríamos dezenas e dezenas de livros escritos por projetores, por pessoas que se desdobram quase que profissionalmente, através de técnicas. Não há perigos. O que há é o seguinte, isso é importante que seja dito, nem todo mundo está preparado para enfrentar o extrafísico. Então, por que é que nós não lembramos do que fazemos por lá? Por bondade da espiritualidade, que nos apaga a memória, que nos alivia a memória. O corpo físico é o Rivotril da alma. Quando a gente entra nele, nós nos acalmamos. Ele é aquele amortecedor. Lá é tudo potencializado a 1000. Então quando eu saio do corpo, tem do meu lado um assediador, deformado, horrível, que está me aguardando todas as noites. Às vezes é um assediador sexual, que está ali me assediando sexualmente. A literatura fala em íncubos e súcubos. Depois leiam isso aí na internet. São assediadores especificamente para a questão sexual. Sexo, sexual. É muito comum. Pessoas que têm sonhos sexuais, até sonhos estranhos sexuais, né? É muito comum isso. Pode ser assédio sexual extrafísico. Para o campo do vampirismo também, né? O vampirismo. Até na live passada, um colega perguntou que acordava cansado, que poderia ser, né? Eu disse que poderia ser algum tipo de vampirismo energético, porque não é comum, não é normal você deitar e dormir e acordar com o corpo cansado. É para você acordar, a não ser que tenha havido algum problema durante a noite, uma insônia, porque a insônia não é só não dormir, né? Às vezes a insônia é uma dormida mal, uma dormida leve. Nós temos as fases do sono. Nós temos que entrar na fase REM para descansar. Isso. É exatamente na fase REM que nós sonhamos e que o corpo se desprende mais facilmente. É aí que o corpo físico descansa, porque o corpo espiritual não precisa de descanso. Ele é eterno, né? Então é isso. Perigo não há. O que há são pessoas incapacitadas, despreparadas, com medo, para enfrentar o que tem o seu outro eu, ou o seu mesmo eu do lado de lá. Porque nós atraímos aquilo com quem sintonizamos aqui. Se nós sintonizamos aqui em boas rádios, quando saímos, estaremos nas mãos dos amparadores.
aquela historinha de que eu vou dormir, vou dar uma voltinha com o meu amparador, com o meu mentor, não é bem assim, não. Você vai dar uma voltinha com aquilo que você sintoniza durante o dia. Isso é óbvio, isso é claro. Você atrai aquilo que pensa, que mentaliza durante o teu dia. É uma média de tudo isso. Então, perigo de morrer durante a projeção, não. Você pode morrer durante o sono, mas não por causa da projeção. Você morreu e aí juntou uma coisa com a outra. Você já estava projetado, ficou projetado definitivamente, desdobrado definitivamente. Agora, o perigo não existe. Pode se projetar à vontade, desde que esteja preparado, tenha lido, tenha conhecimento do que vai encontrar pela frente. Tem que ter racionalidade. Porque senão você vai voltar assombrado, vai dizer que realmente isso não pode acontecer e vai assumir aquela posição dos espíritas ortodoxos que diz que isso é proibido, que não deve ser feito. Esse é meu posicionamento, depois do pouco que eu li. Exatamente. Bom, agora o fenômeno, só lembrando o pessoal aí para curtir, né? Tá no nosso canal no YouTube, curtir aí, você que está nos assistindo pelo YouTube, dá uma curtida lá, um joinha, né, pra gente. Lembrando que o nosso Instagram é o Bate-Papo Espírita Mossoró, tudo junto. Procura lá também. Nos acompanha aí. Ô Cláudio, o fenômeno de desdobramento é uma capacidade mediúnica? Emerson, o desdobramento, o sonambulismo, a projeção astral, a projeção da consciência, são tudo sinônimos, né? É um fenômeno anímico, não é mediúnico. O que é um fenômeno anímico e o que é um fenômeno mediúnico? Um fenômeno anímico, bem simples para todo mundo entender, é aquele fenômeno que é causado por nós mesmos. Anímico vem de animus. Ânimo é uma palavra latina que quer dizer alma. Nossa própria alma, nosso próprio espírito causa. É anímico por isso. Então, a projeção, a saída do corpo, é um fenômeno anímico porque é um fenômeno fisiológico, parafisiológico, que ocorre todas as noites quando dormimos. Baixou o metabolismo, nós somos ejetados como aquele piloto que é ejetado do caça quando está caindo, né? Os fenômenos mediúnicos são todos aqueles fenômenos que têm a intervenção de um espírito, de um ser humano desencarnado. Então, quando você tem uma comunicação mediúnica, significa que você é médium e o teu perispírito recebe a comunicação de outro perispírito. Então, existe a intervenção de outra ânima, de outra alma. É uma sobre a outra. Entendeu? Exato, Regivaldo. Inclusive, o Chico Xavier considerava ela como a maior médium que ele conhecia. Na verdade, a melhor mediunidade que ele conhecia, atendendo ao Regivaldo bem rapidinho. O próprio Chico comentava isso. Era ela e outra mulher, que eu não lembro o nome, a Atuna. Depois eu te lembro o nome que eu li e te digo. Eram duas mulheres que Chico Xavier considerava as melhores mediunidades que ele conhecia. Então, ele se colocava atrás dela. Veja aí, ele se colocava atrás da Ivone, viu? Pois é. Então, continuando. Mediunismo tem a intervenção de um espírito. Anímico não tem intervenção do espírito, é algo nosso. Então, a projeção da consciência, a projeção astral, o deslocamento, o desmembramento, a projeção, enfim, o nome que você quiser dar, é um fenômeno nosso, anímico. Baixou o metabolismo, somos ejetados. Isso acontece com todo mundo o tempo todo, toda noite. O que acontece é que 90% das pessoas, isso acontece de forma inconsciente. Isso acontece de forma inconsciente, né? Só 10% tem uma pequena consciência, estuda um pouco mais e vai peneirar dentre as experiências que teve durante a noite o que foi sonho e o que não foi. O que é rememoração onírica e o que é rememoração projetiva, ou de desdobramento. Uma parcela minúscula. Então, os médiums, eles se caracterizam porque eles têm uma soltura energética, Emerson. O médium é um camarada que já nasce com isso. Não existe a genética.
O pai tem o nariz torto, o filho nasce com o nariz torto. Pronto. Existe a paragenética. Nós temos uma genética espiritual também. Nós trazemos essas questões do plano espiritual. Outra hora, nós fomos iniciados em alguma religião do Antigo Egito, da Índia, da China. Enfim, nós tivemos um contato com essa questão e nós nos apresentamos nessa vida com esse afrouxamento energético. Eu vou te mostrar aqui dentro de um dos livros do Ramatiz, chamado Elucidações do Além, o que ele chama de afrouxamento energético para os médiums. Que dá para todo mundo ver. Olha. Tá legal aí? Se tiver, diz. Ó, isso é o duplo etérico e o homem. O homem, né? Aí tem o duplo etérico, essa camada A, e o perispírito, é outra camada. Né? Então, o duplo etérico é a manteiga que une o perispírito ao físico. Vou te mostrar como é isso no médium. Olha, no homem comum, nós, pé de boi, assim, ó, tudo direitinho. No médium, o perispírito e o energossoma, o corpo energético, ele é deslocado um pouco para o lado do baço, veja, para o lado esquerdo. Ele já tem, de nascença, um deslocamento energético. É isso aqui que favorece a comunicação com o extrafísico. É isso aqui que favorece a comunicação com a espiritualidade. Ah, porque nem todo mundo é médio? Porque nem todo mundo nasce assim. É a paragenética, a genética do extrafísico, a genética que a gente conquistou em milhares de anos, reencarnando. O que você fez nas últimas 20 encarnações? Muita gente foi místico, envolveu-se com o estudo do esoterismo, do hinduísmo, enfim, do xamantismo, né? Então, isso é um contato com a espiritualidade que, quando vem nessa vida, vem com isso afrouxado e já vem com a tendência de buscar esse tipo de conhecimento. Dentro do espiritismo tem muito isso, né? Sandra, posso responder a Sandra? O seu áudio está desligado, meu irmão. Ah, pode sim, temos tempo. O tempo é bom demais. Bota aí de novo a pergunta dela para ficar... Sim, o próprio Kardec responde a pergunta. A questão do tempo, Sandra, ela é muito relativa. A gente tem uma ideia de tempo... A gente tem uma ideia de tempo linear, né? Que o tempo é algo, o passado, o presente e o futuro. O segundo depois do segundo. Nós temos uma ideia de tempo linear. Mas o tempo não é tão linear assim. O tempo é meio bagunçado. O tempo, esse livro aqui do Carlos Rovelli, A Ordem do Tempo, é um livreto, mas é muito bom, é um best-seller já. Ele trata disso, trata da física quântica, ele explica um pouco da questão do tempo. O tempo é um conjunto, né, é um todo, que nós, quando estamos projetados, algumas pessoas, quando estão em desdobramento, têm acesso a esse todo e têm uma visão de conjunto do passado e do futuro. Certo? Então, de um futuro imediato e de um passado bem remoto. Isso é possível, sim. O próprio Kardec responde essa tua pergunta lá no Livro dos Espíritos, em uma dessas questões que tratam aqui do desdobramento que a gente está vendo. Deixa eu ver aqui se eu acho a questão. Está bem aqui facinho, eu vou achar para você. Eu vou falhar com ela, mas eu procuro, depois eu passo para ela. Mas tem lá, dentro desse capítulo que a gente está estudando, tem essa questão da possibilidade de acesso a esses conhecimentos de passado e de futuro. Algumas pessoas, inclusive, têm. Bem, então eu falei do Eurípides, falei da dona Ivone, que eu admiro muito, tem os livros dela, e são excepcionais, né? É verdade, Regivaldo, o Robson Pinheiro é um médium moderno, né,
que trata muito, ele gosta muito dessa questão, inclusive porque 80% do trabalho que ele realiza em projeção, em desdobramento, o Robson, né? Inclusive, aproveitando o gancho aí do Regivaldo, eu vou mostrar um dos últimos livros do Robson, que trata exatamente disso. Vou aproveitar, já estou dando dica de livro, tá? Robson Pinheiro, Os Viajores, Agentes dos Guardiões, pelo Espírito Ângelo Inácio. Aqui, projeção astral pura. Valeu aí pelo link. Aproveitei, já falei do Robson. Seu alto-falante, seu microfone. Opa, estou desligando aqui. É necessário sempre estar dormindo para a ocorrência de desdobramento? Não. O desdobramento, o deslocamento do perispírito, que leva o espírito, né, que é um dos corpos, ele não precisa disso, ele precisa de um estado alterado de consciência, que no mediunismo é o transe, mas que nada mais é do que uma baixa metabólica das ondas encefálicas, né? Isso acontece no sono todo dia, porque nós começamos em ondas beta, que é a onda da vigília, e vamos para a onda alfa, que é o cochilo, começando a pegar no sono, fechou os olhinhos, já está em onda alfa, aí vai para delta, que já é o sono mais profundo, e a teta, que aí o camarada já começa a entrar em REM. E esse ciclo demora cerca de 80, 90 minutos, e nós ficamos a noite toda nesse ciclo de 90 minutos. Então, quando a gente baixa ali, naquela baixa, é a hora do sonho. Né? O primeiro sonho dura 10 minutinhos, mais ou menos, e é assim o tempo todo. E quando isso acontece, na baixa do metabolismo, o corpo ejeta o espírito, porque o corpo precisa descansar e o espírito quer bater perna, né? Então, isso acontece na anestesia, nas perdas de consciência por acidentes, na EQM, que qualquer dia a gente vai fazer um programa só para falar de EQM, e na hipnose, no fenômeno da hipnose. São alterações do metabolismo. Tem uma questão, a 407, está com ele aberto aí, Everson? 407 do Livro dos Espíritos, vamos lá, que já fecha a resposta dessa pergunta. Pergunta 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Aí tem uma notinha, né, do Kardec. Assim se explica que imagens idênticas às que vemos em sonhos, vejamos estando apenas meio dormindo ou em simples modorra. Exatamente. Então, veja, quando ele diz assim, não, o espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. À época, certamente a medicina não estava preparada ainda para esclarecer isso, mas hoje nós já temos substrato suficiente. Sentidos entorpecem, o metabolismo baixa. Você Agora, baixa o metabolismo, as ondas cerebrais. Oi. Literatura que você já teve acesso a isso, tem muitos autores na sua biblioteca, e o perispírito daquela pessoa, Kardec na resposta fala em enfraquecimento, né, desse laço entre o perispírito e o corpo, a questão de você ingerir bebida alcoólica até um certo ponto ou em excesso. Isso facilita esse desprendimento ou depende muito do caso? Boa pergunta. Todo tipo de entorpecente é um gênero das drogas, tá? E o álcool não é um entorpecente. O álcool ele tende a estimular, estimulante, mas ele tem as fases dele, né? Enfim, todas essas drogas, elas
são ruins para a emancipação, para o desdobramento, porque tiram uma coisa que é fundamental para quem está estudando, para quem está eticamente dentro de um caminho espiritual, que é a lucidez. Então você sai sem lucidez. E quando você sai sem lucidez e tem contato com essas substâncias, muitas vezes você atrai espíritos assediadores, porque você está sintonizado energeticamente com aquele tipo de vício. Então, o excesso, me refiro aos excessos de álcool, de qualquer droga. Há autores que usam uma droga que me falha a memória agora, inclusive eu tenho livros deles aqui, para estimular o processo de saída do corpo. É bem psicodélico, eles saem doidões mesmo. Mas não é o ácido lisérgico? É um deles. Mas tem outra substância. O LSD é uma delas. Tem outra substância. Tem outra substância que é uma substância indígena dos Estados Unidos, que foi fabricada e hoje já é muito comum. A turma usa. Eles fumavam o cachimbo da paz, era isso, né? E aqui na nossa Amazônia tem um pessoal que usa o Daime, né? O Daime. Tem o Daime que a intenção do Daime é essa, te colocar num estado de alteração da consciência. Você entra realmente em contato com essa realidade. Agora, Emerson, você fica numa condição de não saber se o que você viu e contactou era algo real ou era algo alucinado, porque você estava sob o efeito de uma droga. Não é? Uma coisa é você sair do corpo totalmente lúcido e ter uma experiência mais lúcida do que essa que eu estou tendo agora com você. É muito mais lúcida. Eu posso dizer porque já tive. E você ter uma experiência com uma certa lucidez, mas ter usado algum tipo de droga, e quando retornar, poxa, será que foi a droga que eu tive uma alucinação? Será que foi algo real, né? Fica essa confusão. Isso aí é difícil de compatibilizar, né? Verdade. Bom, então, deixa eu só ver aqui o que o pessoal tá. O Jean Oliveira, daqui a pouco, dentro do nosso tempo, a gente vai responder, Jean, perguntando se todos nós somos médios, né? Regivaldo Beleza de Obra sobre o Robson Pinheiro. A Regiane está aí. Seria a mediunidade sonambúlica uma das livres do animismo, né? Isso, Regiane. A mediunidade sonambúlica, como a própria expressão diz, ela não é anímica, não é o animismo, né? Você sai anímico, você sai do corpo, pode até sair por animismo. Mas quando você sai, você tem um contato com um mentor, com um amparador, com um guia, dê o nome que você quiser. E esse contato, ora para ajudar alguém, ora para passar uma comunicação, é um contato mediúnico. Então, essa comunicação, essa interferência é mediúnica. Então, a mediunidade sonambúlica, como o próprio nome diz, é uma capacidade mediúnica para aquelas pessoinhas que têm o energossoma um pouco tortinho para o lado do baço. O baço é aquele órgão que nós temos do lado esquerdo, né? Inclusive, tem um chakra lá muito potente, o chakra esplênico. Esse chakra serve por onde entra a maior parte da energia, que energiza todo o nosso sistema chakral. Ele é fundamental por isso. E foi descoberto por acaso, né, o chakra esplênico, por uma questão de pudores do Lady Bitter, que trouxe da Índia os 7 alinhados, e por uma questão de pudor não quis botar o chakra da região sexual, e porque era para o ocidente, deslocou para o lado do baço. E deu tudo certo. Inclusive, para quem está tratando depressão, os passes magnéticos nessa região são fundamentais, como diz o nosso professor querido aqui do Rio Grande do Norte, Jacó Melo. Agora, durante o sono, aproveitando inclusive essa explanação que você fez aí, essa questão anímica, né? Agora, durante o sono, pessoas vivas, desdobradas, elas podem se encontrar entre si e com pessoas já desencarnadas?
Pode sim. Tem duas opções, você encontra com encarnados e desencarnados. Quando você volta para a vigília, você tem aquela sensação que esteve com a pessoa. Ou tive um sonho muito lúcido, muito claro, com determinada pessoa que já faleceu, ela me dizia isso, ela me trazia essa informação. Ora, para a gente que estuda, que tem um certo conhecimento espiritual, a gente vai analisar se isso foi um sonho, e as características do sonho são bem diferentes das características do desdobramento, ou se foi um desdobramento, não é? Então, muitas vezes Até na semana passada teve uma colega que fez uma pergunta relacionada a isso, não é? De um espírito que se apresentou para ela dias antes ou depois, salvo engano, se despedindo. Foi a Luciana. Pois havia sim a possibilidade de ser um espírito, mas como eu disse na época, né? Isso, como eu disse na época, ela mesma que tinha que fazer essa análise, ficar muito difícil para a gente que está fora, né? Quem sente, o sentimento é tudo, a intuição é tudo. Então, Kardec, lá na 414, diz assim, essa mesma pergunta, mais ou menos, diz assim, 2 pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? A resposta, sim, e muitas outras que julgam não se conhecerem, reúnem-se e conversam. Sim. Podes ter, sem que os suspeites, amigos em outro país. O fato de irdes vos encontrar durante o sono com amigos, parentes, conhecidos e pessoas que vos podem ser úteis é tão frequente que quase todas as noites fazeis essas visitas. Então, você costuma sonhar com pessoas que nunca viu? Ou todas as pessoas dentro da tua realidade onírica são pessoas do teu ciclo de amizade, de família? Faça essa análise. Porque, olha só, se o sonho, segundo a psicologia, segundo a medicina, se o sonho é uma questão biológica de memórias que nós expomos, seja do inconsciente, seja de onde vier, para eu expor essas memórias, eu preciso ter visto a pessoa uma vez. Então, como é que eu sonho com um rosto que eu nunca vi? Explica aí para mim. Eu criei isso? Não tem sentido, amigo. Não tem sentido. Então, primeiro ponto. O cérebro, como não é uma inteligência artificial, não pode estar, né? Não cria, né? Ele pode até pega umas lembranças do dia, eu vi pessoas do shopping, no trabalho, junta tudo e faz aquilo. E é uma bagunça o tal do sonho. Mas aí o camarada criar outro, que eu nunca vi com detalhes, isso acontece muito. Então, a primeira coisa, sonhei com pessoas que eu nunca vi. Reflita. Será que foi sonho? Qual foi o nível de lucidez? É isso, né? Você conversa com essas pessoas, interage tendo a certeza de que você realmente as conhece. Sim, é um nível de interação certíssimo. Exatamente, perfeito. É aí que está o problema, né? Porque se o cara só te cumprimentasse, bom dia, mas não, você conversa, bate um papo, conta a tua vida, enfim, trata de problemas do dia a dia, né? Então é isso aí, esse é o ponto. Esse é o ponto. Exatamente. Então está bem esclarecido aí essa questão que durante o sono a gente pode se desdobrar e pode encontrar com pessoas encarnadas. Acontece muito. Encarnadas também. Acontece demais, certo? De encontros. Agora, a rememoração é que é muito difícil. Até porque a gente não trabalha isso, a gente não treina. Existe treinamento para isso, para rememoração. Mas às vezes um rememora, o outro não. É bem complexo. Mas acontece casos de ambos rememorarem, nos encontramos no extrafísico. Eu vou trazer uma pergunta fora desse nosso debate aqui para ver se ela se encaixa. Porque tem pessoas que fazem aquelas terapias de vidas passadas. Essa remontagem que ela faz, ela seria um desdobramento após a hipnose? Bem, o processo de hipnose já é um processo bem mais científico, né, que alguns psicólogos e alguns profissionais fazem, mas nada mais é do que um acesso a esse banco de dados. Eu tenho a título de hipótese, e aí é uma hipótese minha, uma criação minha, com base no pouco que eu li, que nosso cérebro não guarda nada. Nosso cérebro é um mecanismo de leitura, é um hardware de leitura. O hardware de guardar é uma nuvem muito grande que fica em algum lugar. Está na nuvem, né? Está numa nuvem. Claro que nós temos dentro do cérebro uma pequena memória, do jeito que o nosso computador tem uma memória.
Nós não temos no computador 2 tipos de memória. A RAM, que é a memória de inicialização. Eu não posso ligar o computador se ele não souber quem ele é, se ele não souber que tem que ligar determinada coisa, então ele tem uma pequena memória, que é a memória RAM. A memória RAM e a memória RAM. A RAM é a maior, onde ele guarda tudo, né? Os programas. Então, essa nossa RAM fica em um determinado local, aspas, no extrafísico. Nós não temos como acessar, até porque ela corresponde a milhares de anos de reencarnações nossas. Como é que a gente vai guardar no mecanismo físico desse tamanho? Impossível, né? Já a ROM não, a ROM está lá, é para o uso diário. Quando você acorda de manhã, saber quem você é. Né? Você vai tomar o remédio 2 da tarde, saber que tomou de manhã. Para não fazer besteira, né? Quando chegar no trabalho, saber quem é teu chefe. Tem isso. Já a RAM não, a RAM é uma memória, existem alguns livros interessantes sobre campo acástico, que é exatamente a explicação científica para essa memória que ficaria no extrafísico. A ciência está começando a se meter nessas coisas e vai começar a esclarecer muita coisa. Seria essa memória ampla, que nós temos de múltiplas vidas, que se interliga com outras tantas, tudo é interligado, né, que a gente tem, eventualmente, acesso. Aí, juntando isso com essa questão do tempo que nós falamos anteriormente, que o tempo linear é uma ilusão nossa, porque nós só mentalizamos e conseguimos raciocinar dentro de uma racionalidade matemática linear, 2 por 2, 2 mais 2, 4, mas o tempo não é bem assim. O tempo é algo que se deforma, é algo que nós temos acesso a um futuro e um passado, mas não um acesso dentro da nossa esfera física. Quando Einstein, no começo do século XX, trouxe a ideia de relatividade, de que o tempo é relativo, já foi uma revolução. Mas aqui é só a pontinha. O tempo para quem está na Terra é diferente do tempo para quem está, digamos, hipoteticamente, voando em um foguete na velocidade da luz. Quando esse camarada voltar para a Terra, o irmão gêmeo dele está bem mais novo, ele está bem mais velho. O tempo passa diferente para as pessoas, dependendo das condições. O tempo é relativo. O tempo é relativo. Se você está passando um problema grande na tua vida, o tempo não passa. Se você está na praia curtindo com a família, o tempo passa rapidinho. O tempo é relativo. Cláudio, alguns fenômenos sonoros, visuais, são descritos por pessoas muitas vezes quando estão no processo de adormecimento. Nós podemos dizer que se trata de clareaudiência ou clarividência? Olha, o que é uma clarividência? Isso serve para tudo, para clareaudiência, para clare qualquer coisa. Uma clarividência é uma capacidade mediúnica que algumas pessoas têm de quebrar uma dimensão. Olha que legal. Eu sou um clarividente, eu vejo não só o que estou vendo na minha dimensão física, que é ao meu redor, eu vejo o que está na outra dimensão. É como se eu tivesse um ouvido que conseguisse ouvir 3, 4 rádios ao mesmo tempo, sem sintonizar. Eu ouço 3, 4 rádios, elas estão passando as ondas aqui, eu estou ouvindo. É a mesma coisa. A clarividência é ver com clareza. Eu quebro essa dimensão, eu penetro nessa dimensão. Mas essa visão não é física, não é com o olho físico, é uma dimensão em que eu enxergo com o meu espírito. É uma visão espiritual. O clarividência é isso, romper a dimensão. Então vamos lá, se você está dormindo, aí se projeta, sai do corpo. Quando se projeta, encontra do teu lado o teu assediador e vai bater um papo com ele, você está tendo clarividência? Não, porque você saiu da dimensão física e entrou na outra dimensão. Você está na mesma dimensão do espírito. Então você está tendo uma evidência normal. Você está dentro da dimensão, tudo que tiver naquela dimensão você vai ver. Entendeu? Estaria tendo clarividência se eu estivesse no corpo físico vendo o meu assediador, porque eu estou na dimensão física vendo a outra dimensão. Eu rompo a barreira da dimensão. O que acontece nesses momentos que você falou, quando a pessoa está pegando no sono, ou está voltando do sono, é o que a medicina chama de estado de hipnagogia e hipnapompia. Hipnagogia é o estado de cochilo, quando você está entrando no sono. Você entra no estado de transe. Nesse momento, muitas vezes você consegue sim ver espíritos, ouvir espíritos. Muitas vezes uma algazarra. Quem estiver me ouvindo e tiver essa experiência, pode falar.
muita gente falando ao mesmo tempo. E quando você está voltando, também o afrouxamento é porque você está numa zona intermediária entre acordado e dormindo. Então você percebe e lembra disso facilmente. Então esses fenômenos de clarividência, clareaudiência, na saída e na volta, na hipnapompia e na hipnagogia, não são basicamente quebra de dimensão, são momentos intermediários em que você está dos dois lados e consegue ouvir um pouco do outro lado. Você ouve dos dois, né? A medicina explica isso. E o 408 e 409 do Livro dos Espíritos também fala, deixa eu ler rapidinho. 408 diz: parece-nos ouvir algumas vezes em nós palavras pronunciadas distintamente, que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vem isso? O Espírito responde: sim, pode acontecer até mesmo ouvirdes frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer. É o processo de hipnagogia, você começa a cochilar. É algumas vezes um eco fraco de um espírito que deseja se comunicar. 409. Muitas vezes, no estado que ainda não é a sonolência, quando temos os olhos fechados, vemos imagens, aqui já é a clarividência. Primeiro era a clareaudiência. Figuras das quais observamos os mais minuciosos detalhes. Ele pergunta: é um efeito da visão ou da imaginação? Resposta: o corpo entorpecido faz com que o espírito procure libertar-se das amarras, saia. Ele se transporta e vê, quem está vendo é o espírito, não é o corpo físico. Se o sono fosse completo, seria um sonho. Kardec aqui, por causa da limitação da época, trazia a noção de que toda rememoração que se tinha ao acordar era o sonho. Mas, na verdade, toda rememoração que a gente traz ou é sonho, e sonho é uma criação da mente humana física, uma junção de um monte de coisa com várias características já esclarecidas pela medicina e pela ciência, ou é rememoração de projeção, rememoração de desdobramento. Aí tem outras características. Mas Kardec aqui trata como se fosse tudo a mesma coisa. Rememorou é decorrência de um sonho. Mas a gente entende que é por causa do momento histórico, né? Do momento científico mesmo, né? Aqui é outra pergunta, e você falou aí, quando a gente está nesse limiar, né, ou nesse momento, né, da lucidez, e você vai caindo no torpor, e a gente entra com mais facilidade, né, em contato com o mundo espiritual, e vai cair justamente, eu acredito que na pergunta do Jean, ele fez uma pergunta a você: Cláudio, todos nós somos médios? Porque sim, todo mundo entra em contato, né, com o mundo espiritual. Todos somos médiuns em maior ou menor grau, como o próprio Kardec diz no Livro dos Espíritos, né? Isso é fato. A questão é que existem os médiuns ostensivos, que são aqueles cuja mediunidade se manifesta de forma muito clara, e aqueles que não sentem essa mediunidade, não têm esse corpo energético um pouco desfocado para o lado esquerdo, portanto, eles não nascem com essa condição espiritual, mas nós temos, sim, as mediunidades de intuição. Isso é mediunidade. Nós temos a questão do próprio desdobramento, que quando nós saímos, mesmo sendo uma questão anímica, quando nós saímos, nós temos contato com o mundo espiritual e trazemos essas impressões. Isso é mediunismo, né? Então, todos nós temos, sim, mas uns têm isso afrouxado, uns têm essa tampa da Coca-Cola um pouco aberta e está saindo o gás, né? A gente está bem fechadinho, é mais ou menos assim a analogia. Tem os mais frouxos, né? Outros vêm com essa paragenética, com essa genética já apropriada para esse desenvolvimento, por missão. Leia-se Chico Xavier, Divaldo Franco, a própria Ivone, o Bazanufo, tantos outros, vieram como missionários. E como missionários, o equipamento que traziam era esse contato com o extrafísico, né?
Então, sim, a resposta é essa. O próprio Kardec responde: em maior ou menor grau, sim. Outros são chamados, digamos assim, são chamados, né, para, digamos, para aproveitar esse presente de Deus, digamos assim, para ajudar as outras pessoas. Muito embora muitas delas tomem outros rumos, né? Cobrando ou fazendo péssimo uso da mediunidade. Há um desvio da mediunidade, né? O próprio Cristo dizia: dai de graça o que de graça recebeste. Então, ele se referia a esses dons do Espírito. Cobrar pelo ato mediúnico é uma traição ao extrafísico, à espiritualidade. É um ato de, com certeza, a pessoa não será punida porque Deus não pune, mas a pessoa terá um bloqueio da sua mediunidade ou por algumas encarnações, porque fez um mau uso desse dom. Isso é a lei de causa e efeito, isso não é punição, Deus não pune. A gente já disse mais de uma vez aqui que Deus não é um juiz carrasco sentado em um birô emitindo sentenças condenatórias. Cláudio, para fechar aqui o nosso programa de hoje, foi maravilhoso, está sendo ainda, mas para fechar, o que é o vácuo evolutivo do sono? Emerson, essa expressão foi uma coisa meio criada por mim, sabe? Foi? Foi. Eu criei isso, essa questão do vácuo evolutivo, para dizer o seguinte: nós, humanos, precisamos, nós adultos, dormimos cerca de 8 horas por dia, que corresponde a 1/3 de nossa vida. Durante esse 1/3, 80% desse período nós ficamos inconscientes, né? E não obstante estejamos desdobrados. O que é que significa? Eu não sou o corpo físico. Imagina a seguinte situação: eu não sou isso aqui. Eu sou o espírito. Eu estou vestindo o corpo físico. À noite, o corpo físico eu ponho no cabide, eu ponho para descansar. Mas eu saio. A vida continua. A vida continua. Só que essa vida que continua está em off, está desligada. Isso é um blackout evolutivo. O que é que eu convoco os espiritualistas, os amigos espíritas, estudiosos a fazer? Reduzir essa carga de 80% para 50%, 40%, e ir reduzindo. Como é que a gente faz isso? Abrindo cada vez mais a lucidez do que estamos fazendo enquanto dormimos. Nós não dormimos, quem dorme é o nosso corpo físico que precisa descansar. Nós estamos acordados. 80% de nós, Hermes, quando saímos do corpo à noite, fazemos como na conversa passada, eu mostrei até uma foto, é a chamada projeção beliche. Você sai e fica em cima do corpo. Fica ali boiando. Inconsciente também. O ideal é saiu, acordou, saiu. E vivenciou. E muitos têm a condição ainda de fazer assistência fora do corpo. Sair para assistência, sair para ajudar, sair para acudir aqueles recém-desencarnados que estão inconscientes, que estão em estado de psicose pós-morte, né? Acudir aqueles que estão em processo de morte, em hospitais, em UTIs. Tem tanta coisa para se fazer ao lado dos mentores, por isso que é importante, ao dormir, mentalizar que quer ter um contato com os amparos, com o mentor, pedir, dentro das suas possibilidades, que lhe seja dado algum trabalho. A sua energia densa é importantíssima. A energia, sabe por que os mentores usam a gente de noite para acudir um que está morrendo? Porque a energia de um mentor é muito sutil. Ele está em outra esfera, em outra dimensão. A energia dele é muito sutil. A energia dele sobre um cara que acabou de morrer não repercute. Quase nada. O que é que ele faz? Ele pega um de nós, que temos a energia densa porque estamos ligados pelo vínculo energético ao corpo físico, leva em corpo perispiritual para aquela região, dá um passe sobre nós e nós damos um passe sobre a pessoa que está desencarnando. Então sai a energia dele, a energia densa da gente sobre o perispírito do desencarnado e ele desacopla imediatamente. Então veja o tanto de coisa importante que a gente pode fazer durante o sono, sendo útil, né? Então o que eu chamo de vácuo evolutivo é esse período de blackout
que nós passamos a noite, 1/3 de nossas vidas inconscientes. E quando acorda no outro dia, às vezes teve um contato com o vovô, com a vovó. Eu tive um sonho. A gente está tão fora da realidade que não percebe que aquilo pode ter sido um contato extrafísico verdadeiro, onde veio uma comunicação, onde veio uma mensagem de paz, uma mensagem de carinho, de continuidade, né? É isso que dá a gente ser pé de boi. Eu podia deixar de soltar o pé de boi hoje. Só colocando aqui uma pergunta da Sandra Luz. Você fala muito sobre o tempo, né? Falou sobre o tempo hoje. O tempo seria uma referência entre uma coisa e outra? Para a gente, sim, Sandra. Para a gente, o tempo é uma referência. Porque para a gente contabiliza o tempo numa escala retilínea. Um segundo depois o outro. O segundo passado já passou, já era. Mas é aquela ideia de que o tempo para a gente é linear, mas o tempo para a espiritualidade é um bloco, onde ela acessa esse tempo de uma forma contínua. Ok. Cláudio, tem dica de livro hoje? Tenho, menos do que da outra vez, mas tenho. Começar por projeções assistenciais, já citei ele mais de uma vez aqui, mas é exatamente para a gente romper com essa questão do vácuo evolutivo, começar a sair do corpo para fazer alguma coisa boa, tanta gente precisando, não é mesmo? Aqui está. O do Robson eu já citei. Esse aqui é um livro espírita do Lancelin João Nunes Maia, o médium, chama-se Iniciação Viagem Astral. São diversos capítulos em que uma equipe de espíritos amparadores tiram do corpo pessoas para assistência. Esse é fenomenal, esse livro. Certo? Ele tem na internet em PDF, dá para baixar. E tem o do Robson, o outro do Robson, que é o mais novo, eu já falei da outra vez, Desdobramento Astral, Teoria e Prática. Não obstante o Robson seja um grande médium que trabalha dentro da questão do desdobramento, o livro dele não é tão técnico, mas eu já li, mas é bom. É bom. É um excelente livro. Parece que sim, não. Parece que tem mais. Tem o Libertação, capítulo 10, da série André Luiz, tá? Todo ele é bom e trata da questão, mas o capítulo 10 especificamente. E tem o Elucidações do Além, do Ramatiz, pelo Ercílio Mais, que foi de onde eu tirei aquelas figurinhas que te mostrei no decorrer da conversa. É isso, basicamente. Okay. Aí, com isso a gente finaliza o nosso bate-papo espírita. Espero que tenham gostado. Uma boa noite a todos, a todas. E se Deus permitir, na próxima sexta estaremos aqui com mais isso aí. Com mais um programa ao vivo para o nosso YouTube. Obrigado. Obrigado, gente. Grande abraço. Um abraço. Valeu.